Pressionado, o técnico David fecha o treinamento e esconde o time do Cruzeiro que enfrenta a Caldense no domingo. Vencendo, nós não vamos nem citar que fechou o treinamento. E se não ganhar, com certeza a cobrança continua e a tendência é sempre aumentar, né? Apresentado no Galo, atacante Cleiton pode estrear domingo. Agora eu estava jogando de centroavante, mas eu jogo tanto do lado quanto de meia. A Caldense sempre fez boas equipes, né? E principalmente jogando lá em Poços. Quando esses jogadores são preservados, eles não ficam aqui no CT de pernas para cima fazendo nada. Gente, eu gosto do clima. Eu quero abrir lá, porque que abriu ali? Eu quero falar lá em cima, abre lá em cima. Aí, ó. Ué, os caras estão... Daqui a pouco quer até dizer o que a gente deve falar aqui embaixo. Olha aqui. Eu começo a hora que eu quiser. E se vocês continuarem me enchendo o saco aí em cima, eu vou pedir para abrir a câmera e vou contar as histórias de cada um de vocês. Tá? Então relaxa aí. Olha aqui, começando mais uma edição dos Donos da Bola, fechando a semana, abrindo mais uma rodada daquele campeonato que Eduardo Panzi sempre diz aqui, que é o melhor campeonato do Brasil, que é o Campeonato Mineiro. Tem polêmica envolvendo o Cleiton, e foi apresentado oficialmente na cidade do Galo. Daqui a pouco nós vamos destacar. Aliás, você está correndo por quê? Deixa eu apresentar meu convidado especial aqui, Vinícius Nicoletti. Nossa, que honra, Vinícius Nicoletti. pai. Olha aqui, olha o nível. Olha o nível. Esse é o mito. Olha o nível. O cara... 20 anos de ESPN, agora recebeu um convite para passar uma temporada como jornalista esportivo na Espanha. Você acha que o nível tá legal ou tá mais ou menos, né? Com essa sexta-feira agitada no Brasil, o cara se mandando para a Espanha. É um negócio sensacional. Olha aqui, voltando lá em cima que eu quero de novo, lá em cima. Não vai abrir lá? Então é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa. Sobre essa questão do Cleiton, tem polêmica, hein? Tem polêmica. Eu vou contar para vocês esse imbróglio aí que ainda toma conta da situação do Cleiton. Vou contar já já. Kika Branco está por aqui para receber sua mensagem no @ os Donos da Bola MG. Agora eu vou para onde você quer, Cris. Apresentado oficialmente no Galo, então, o repórter Diogo Ramalho esteve lá, acompanhou a chegada de Cleiton. Libera aí, capiroto. Ele chegou no meio da semana e com pouco tempo de treino já despertou ansiedade no chefe. Ele está treinando muito bem, eu estou ansioso por, assim como na torcida ou como vocês, de verlo em campo. A estreia pode acontecer neste domingo pelo estadual diante do Tombense. Se for jogando 5, 10 minutos ou 45, 90, eu vou procurar dar o meu melhor pelo Atlético Mineiro, pelo Galo. Estou preparado. Tenho que melhorar um pouco minha parte física, porque eu fiquei uma semana parado nesse negócio de transferência. É verdade, tem mesmo essa questão do condicionamento físico, mas nada que atrapalhe os planos do treinador e do jogador. É um jogador que está em condições de jogo, mas necessita ainda de alguns cuidados especiais, mas evidentemente que nós não vamos impedir que ele participe das partidas, ele vai fazer atividades paralelas até que ele consiga equilibrar os seus números, né, com aqueles atletas que já vêm trabalhando aqui desde o dia 4 de janeiro. No ano passado, Cleiton foi medalhista de bronze pela seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos do Canadá, com 4 gols em 5 jogos. Em tempos de Olimpíadas aqui no Brasil, o atacante garante, em primeiro lugar, vem o Galo. Durante o treinamento, ele estava lá, formando o setor ofensivo com Luan, Robinho e Lucas Prato. Tá certo que havia jogadores como Caçares que estavam no regenerativo, mas é inegável que Cleiton começou bem na cabeça de Diego Aguirre. Como eu estou chegando agora, eu tenho que treinar um pouco, ganhar ritmo, entrosamento com a equipe. Eu sou um atacante versátil. No Figueirense, agora eu estava jogando de centroavante, mas eu jogo tanto do lado quanto de meia, então eu rodo muito pelo ataque, então acho que eu não tenho muita preferência. Onde tiver espaço para mim e eu puder me encaixar da melhor maneira possível, eu quero jogar. Bom, ainda sobre a questão do Cleiton, rapidamente para você que está em casa entender. Rolaram aí nas redes sociais algumas especulações de que a coisa está num imbróglio, pode voltar atrás. Não vai voltar. O Atlético adquiriu 50% do passe dos direitos do Cleiton.
O restante, os outros 50%, desculpa, eu estava comendo amendoim. Os outros 50% do Cleiton, o que acontece? O que o Vinícius Os 50%, vocês estão atrapalhando o programa. Estão divididos, estava comendo amendoim. Estão divididos. O que acontece? Estão divididos, a CBF, pela primeira vez na história das transferências, exige prestação de contas sobre, bom, quem é dono de quê? Ah, mas isso não é uma lei nova que tem obrigado. Não, isso aí a partir de agora, mas baseado os direitos já são, a divisão já foi feita há muito tempo. Então agora a CBF exige. O Atlético não tem absolutamente nada com isso, o Atlético, o negócio já está firmado, já está assinado, o jogador já foi, inclusive, apresentado, o Atlético não tem nada com isso. Mas o Figueirense tem, mas tem se quiser. Isso. Figueirense afinou. E afinou por quê? Segundo informações que eu obtive agora há pouco, pressão de empresário que tem muita força dentro da CBF, porque tem gente desconfiando que no ato da assinatura do contrato, daquela reunião de 6 horas e tal, alguém saiu beneficiado. Ou seja, trocando em miúdos, para que lá na frente não aconteça o que está acontecendo agora com o Neymar, a CBF está tentando se calçar aí para prestar conta sobre o que ficou para trás-mente aí do Cleiton. Não sei se fui claro no que disse, mas enfim. Se a CBF fizer isso com outros clubes e outras negociações, está corretíssimo, não tem o que dizer. O problema é se ela vai fazer com outros clubes, com outras... Nunca fez, né? Primeira vez. Se é a primeira vez, tomara que aconteça novamente. Em todos os contratos que forem ser registrados, que isso se repita. Se a CBF está correta nisso, ok. Agora, a CBF ela é muito correta em tudo que ela faz, né? Ela sempre foi. Ela preza pela idoneidade de todos, até por isso todos os últimos presidentes ou estão presos ou fugidos. Então é uma instituição, entidade, igreja, sei lá o quê, muito séria. Aliás, dessa briga que a gente estava mencionando aqui fora do ar do Gilmar Rinaldi com um jornalista que aconteceu, parece que ontem, né? Ao vivo, o Gilmar em determinado momento fala, eu trabalho numa instituição seríssima. Sim. Aí já era para parar, falar, opa, para, tipo João Kleber, para. É verdade. Não, e de certa forma, parte daquilo que o Fábio Seixas, nosso companheiro do Sport TV, levantou na discussão com o Gilmar Rinaldi, para quem não viu, está na internet aí, o Fábio Seixas tinha razão, ele de fato era empresário, e sendo empresário, né, é complicado que ele exerça um cargo de diretoria na CBF. Agora, ele disse que não era empresário do goleiro, que foi o caso direcionado dele. Vinícius Nicoletti, você viu que o pessoal não tem a menor finesse, porque normalmente o convidado fala primeiro, mas sobre esse imbróglio envolvendo o Cleiton, que você conhece bem, já inclusive bateu pelada com ele, sobre essa questão do Cleiton, a CBF, você não acha estranho, cara, assim, pela primeira vez a CBF exigir, você não acha que tem força política de agentes dentro da CBF, porque dizem que o interesse em saber para quem ficou o quê passa por uma visão de futuros que o menino joga demais. E aí, Vinícius, prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui do seu lado. Você é muito famoso em São Paulo, viu? Todo mundo fala, quem esse gordinho saliente? Qual dos nudes que eu mando no nosso grupo? Manda nudes pro grupo. Muito bom. Everton, a CBF está nebulosa faz muito tempo, né? Desde lá atrás com o Ricardo Teixeira, então cada ato que tem desse jeito, a gente fica desconfiado. Será que tem isso? Será que tem aquilo? Será que vai ser a partir de agora dessa forma com todos os jogadores? Então a gente sempre fica com essa dúvida na cabeça e é uma situação que tem que ser apurada e agora cobrada com as outras transferências. A gente, a partir de agora, tem que ser cobrado para que seja, a situação seja esclarecida. Porque se você for pensar, vários contratos acontecem isso e ninguém sabe de quem. É porque, só para... e eu até conversei com o Genta mais cedo sobre isso, esse novo mecanismo FIFA, é nisso que a CBF está se baseando, você não pode ter mais jogador vinculado a empresário. E exatamente, tem que ser a clube. E no caso dele, esses outros 50% estariam com este empresário que tem interesse lá na FIFA e até no próprio Figueirense. São essas as informações que chegam de lá. Só que é bom deixar claro o seguinte, o Atlético não fez nada de errado, não tem nada a ver com o Atlético, isso é uma situação de venda do jogador. E claro que o Atlético não vai ser prejudicado numa situação dessa. O Atlético negociou com o próprio clube. Negociou com o clube. Então quem tem que resolver são eles lá, mas eles lá é que tinham o problema. Claro, gente, que pesa o fato de ser um jogador com o potencial que ele tem e de uma venda futura para o exterior, porque lembrando que os 50% continuam presos a isso. Então o que a CBF está pedindo? Que seja especificado
o que é que esse 50% tem. Mas isso visar na venda futura que o Everton disse. O que acontece pode ser um contrato de gaveta, né? Claro. O meu 50% e vai continuar acontecendo, gente. Vai continuar Mas acontecendo. Você sabe que com essas promessas, existe esse cuidado. Existe esse cuidado aí com essas promessas, porque a informação que chega, as informações que chegam do jogador de Florianópolis são de que ele realmente é um baita de um jogador. Diante do pouco que a gente acompanhou, a gente viu que tem muita qualidade. Mas os amigos falam que é um baita. Então, quando dá esses... exatamente, bem lembrado. O Edu está falando aqui. Deu um probleminha, um embróliozinho no Casares, agora dá um embróliozinho no Cleiton, porque os caras jogam muito. Na verdade, o do Casares também passou muito pelo clube, né? Que ficou querendo achar pelo em ovo. No caso do Cleiton, vocês estão falando aí de uma possibilidade de transferência futura. Desde o ano passado, outubro mais ou menos, o mercado já começou a associar o Cleiton a clubes da Europa naqueles valores de 20 milhões de euros, que normalmente só são ligados aos jogadores de primeiríssima linha do futebol brasileiro que saem para a Europa por esse valor. É quase que o valor top que se paga na Europa para um jogador que sai do Brasil. Há uma ou outra exceção que passou disso, o Neymar, o Lucas foi um pouco acima disso, mas o Bernard foi mais ou menos desse valor. Então, para a gente ter noção do tamanho que o Cleiton está sendo encarado... Foi o maior negócio da história do Figueirense. Exatamente. E assim, eu até dizia, antes de ele vir para o Atlético, que eu estava surpreso que ele começou a temporada no Figueirense e até surpreso que ele veio para um clube do Brasil. Claro, mostra a força do Atlético, negociação, mas porque eu achei que o Figueirense ia vender esse jogador num patamar tal que seria inviável para qualquer clube do futebol brasileiro. Tamanha a badalação em cima do Cleiton. Mas tinha Corinthians no meio, São Paulo no meio. Palmeiras. E no ano passado o Figueirense teve propostas e não estava querendo vender por qualquer coisinha, né? 8 milhões, 10 milhões, que já são valores altíssimos para a nossa realidade aqui no Brasil. Estava querendo chegar a esse patamar top de jogador que sai do nosso futebol para a Europa. Então, o Atlético trouxe um grande jogador e com certeza a possibilidade de negociação futura dele é monstruosa. E é bom destacar que o clube informa que não há a menor possibilidade de nenhuma reviravolta no negócio, está assinado, firmado, o jogador já foi apresentado, joga no final de semana, treinou no time titular e na segunda fase já atua no time pela Copa Libertadores ou na Copa Libertadores. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. A gente vai fazer uma salada de notícias, já vamos pular para o Cruzeiro, daqui a pouco a gente volta no Atlético. Olha essa declaração que o goleiro Fábio deu ontem na Toca 2. Veja bem o que ele fala da atual situação da equipe do Cruzeiro. Atenção, veja aí. Às vezes você muda o esquema tático com os mesmos jogadores que vinham entrosados em outros momentos e a coisa não flui, né? Então é uma coisa muito particular, muito ímpar, né? O futebol. Então são momentos que você tem que encarar com muito trabalho e tentar resolver o mais rápido possível, porque a torcida quer, nós somos cobrados pelos resultados. Bom, o que o Fábio disse nada mais é do que muita gente anda dizendo, inclusive aqui no programa. Você principalmente, Eduardo, da mudança de esquema. Sai de um esquema que estava dando certo com o técnico Mano Menezes, implanta um novo sistema que até então, de fato, não convenceu. Aí, aquele detalhe que a gente também discutiu antes aqui. Você pode enxergar o trabalho do David de uma forma mais ampla no clube, mas que, de fato, o time jogando dentro de campo, ele não passa confiança, de fato não passa, e o Fábio acabou confirmando, inclusive, o que você diz aqui diariamente. Essa situação do David, ela é complicada de falar. Eu conheço a opinião de todo mundo aqui, até do torcedor, pela rede social a gente acompanha. Quando fala-se outros nomes para o Cruzeiro, o Eduardo Batista, é uma opinião minha. Entre ficar com o David e contratar o Eduardo Batista, eu prefiro ficar com o David. Que o Eduardo Batista foi conhecido ontem, com um bom trabalho no esporte. Posso dar uma informação para te ajudar? Claro. Desculpa te interromper, mas eu confirmei. Embora colegas de imprensa estejam afirmando que houve uma sondagem do Eduardo Batista, o Cruzeiro nega com veemência, nunca foi procurado e, além disso, ainda ouvi da boca de uma pessoa de dentro do Cruzeiro, e nem será. Ótimo, eu fico feliz com isso, então nem vou mais falar o nome de Eduardo Batista aqui, esqueçam tudo que eu disse. Em relação ao trabalho do David, a minha crítica aqui é justamente sobre isso. O David mudou algo que dava certo no ano passado e eu cobro aqui o mínimo que o Cruzeiro deve apresentar esse ano com o David
é o que estava jogando ano passado. O Cruzeiro estava bem, fez um ótimo retorno, ficou entre os 4, 5 primeiros no retorno do Campeonato Brasileiro e caiu de produção esse ano porque o David tentou implantar a filosofia dele, que até agora não deu certo. Por isso eu peço tempo ao David, mas vou continuar criticando o trabalho dele. Com relação à parte de cobrar que o nível da atuação chegue no mínimo ao que o Cruzeiro apresentou no final do ano passado, eu estou com você. É claro que o nível de exigência é alto e o Cruzeiro tem que chegar num patamar para brigar ali na ponta da tabela. Agora não conta isso muito, né? Porque mesmo jogando mal no Campeonato Mineiro, briga pela liderança. Mas é chegar ao nível no mínimo do ano passado. Agora, com relação a essa história, mudança de esquema, eu acho que o problema não foi ele ter mudado o esquema, é ele não ter conseguido fazer o time jogar até aqui, independentemente de qual seja o esquema. Porque, veja bem, com a saída do Williams e com a chegada de novos jogadores, eu acho que ele tinha que mudar o esquema mesmo. Então, o problema não é a transformação. Eu não acho que necessariamente ele tinha que manter o desenho que o Mano apresentava no ano passado. Olha as imagens do treino fechado de ontem. Ele tem todo o direito de mudar e acho até que deveria mudar, porque o Cruzeiro trouxe jogadores mais criativos, por exemplo. O Cruzeiro trouxe o Santisminho, o Cruzeiro trouxe o Pisano. Opções do meio para frente que o Cruzeiro não tinha no ano passado. Então, dava para escalar um time mais talentoso, um time mais ofensivo, e ele deveria tentar isso. O problema é que o time não deu liga. Então, repito, o problema em si não é mudar o esquema, é não conseguir fazer o time jogar bem enquanto conjunto nesse esquema que ele está montando. Porque, o Everton, manter o esquema do ano passado era até complicado, porque por mais que tenha dado certo, o Mano chegou numa circunstância meio que emergencial ali. Então, o time era mais preso que deveria. Eu sou capaz de apostar que se o Mano tivesse continuado, ele teria mudado o esquema. Teria mudado, mas claro ele está acompanhando os treinamentos. Se não está dando certo nos jogos, não está dando nos treinamentos. É uma boa discussão. Até naquela reunião ali que a gente teve com o Mano no ano passado, e várias entrevistas que ele falou com o público diretamente, ele dava a entender que era uma questão circunstancial, essa história de ter o Williams como uma mistura de meia com volante, caindo pela direita, um time mais preso, que não era exatamente a filosofia dele, que era uma coisa para acertar ali. E outra, o próprio Mano mudou de esquema durante a trajetória dele. Apesar de ter sido curta, ele mudou. Né? Ele começou 4-1-4-1, depois passou 4-4-1-1 com a Arrascaeta, para não ficar na numerologia, com a Arrascaeta entrando no time, jogando por trás do William ali. Então ele também mudou o esquema. Então, a qual esquema do Mano a gente está se referindo? Então, e ele mesmo falou em qualificação para mudar o time para a temporada. Ele mesmo falou. Agora, o que eu acho que é mais questionável nesse momento é o David passando por uma situação como essa, escondendo o time, sabendo que o jogo da Caldense é definitivo para ele. E o presidente Gilvan Pinto Tavares concede uma entrevista e diz que o David precisa achar um time para jogar, que tem que haver uma definição de grupo e que ele tem certeza que jogadores também caem de produção. Vinícius, quando o presidente chega e começa a dar esse tipo de declaração, você acha que é porque já não tem tanto apoio assim da diretoria? Eu acho, Everton. Eu acho que, na verdade, isso é uma questão, até alongar um pouquinho mais a discussão, pensando assim, de filosofia de trabalho que ele não teve quando contratou o David. Vou te dar um exemplo aqui, lá em cima. O Barcelona. O Barcelona tem um estilo de jogo. Ele joga daquele jeito. Se você contratar o Felipão para treinar o Barcelona, não vai dar certo. Não cabe o Felipão ali no estilo. Então, o treinador que chega, já chega sabendo como o time tem que jogar. Ele tem que jogar desse jeito. Eu quero que meu time jogue assim. É filosofia de jogo. Clube tem DNA. Exatamente. Clube tem DNA. O meu time joga assim, ó. Se eu quero um time defensivo, eu vou buscar esse técnico. Se eu quero um time ofensivo, eu vou buscar esse técnico. Se eu quero um time que joga com posse de bola, eu vou buscar esse técnico. Se eu quero um time que jogue marcando o adversário lá na frente, eu vou buscar esse técnico. Hoje você tem perfil de técnico. Mas não adianta isso, o cara treinador, tem que ser os jogadores também. Às vezes o treinador tem esse perfil, o jogador nenhum deles tem. E aí você contrata o cara que não tem. É o caso que até a hora que você vai sentar e vai pegar os jogadores que você tem com o perfil de técnico que você tem, você vai falar, a gente tem isso e vamos trabalhar mas o que o Vinícius está falando é justamente... nós vamos junto, treinador e diretoria, porque você fez a sua análise. O que parece que não fez ele está aí, os caras gostam dele. É mais fácil, é mais barato e os jogadores gostam dele. Eu acho que tem um pouco disso também. O que o Vinícius está falando nessa história do estilo de jogador é justamente no momento de você definir qual é o estilo do técnico que você vai buscar, antes de ter essa decisão, você faz um diagnóstico do elenco.
Com esse elenco que eu tenho, eu acho que a gente deve jogar com posse de bola. Exatamente. Com esse elenco que eu tenho, eu acho que a gente deve jogar no contragolpe. Qual treinador é bom para fazer o time na posse de bola? E assim, eu também acho que deveria ser jogadores sim. podem... eu também acho que deveria ser sim. Agora, a gente vê o tempo todo, Vinícius, que isso não acontece no futebol brasileiro. Por exemplo, um time vai trocar de técnico. Aí você vê entre os nomes especulados Abel Braga, Eduardo Batista, são Oswaldo de Oliveira. Treinadores que entre si não têm a menor semelhança. Vê assim, vou dar tiro para tudo quanto é lado, o que for, colou. Então, um é retranqueiro, um é muito ofensivo, um joga com posse de bola, um é muito moderno, o outro é um tanto retrógrado. Assim. Gente, isso é bonito, mas no mundo, qual outro time sem ser o Barcelona que faz isso? Que trabalha desse jeito? Os Corinthians agora pode fazer. Contrata o treinador de acordo com o estilo do jogo. O próprio Corinthians. Porque não dá certo. Porque daqui 2 anos não vai fazer mais, não. Porque não dá certo. É só o Barcelona. O próprio Corinthians. Fala outro. Não, mas vou te falar alguns nomes. Você deveria sentar com o cara e pensar assim. O correto é isso, mas no mundo é só Barcelona. Mas todo mundo erra quando faz assim, ué. A gente tá falando Barcelona nível assim, mas se você Bayern, Borussia, define... Ninguém. Não, mas aqui... O estilo de jogo do Atlético de Madrid... Tá na cara que vai mudar. O Pancho está confundindo uma coisa. Essa coisa de ter uma filosofia definida do clube, talvez seja o Barcelona e mais poucos mesmo. Mas o que o Vinícius está falando, até o São Paulo entra no exemplo. Porque o São Paulo, quando foi contratar o Balsa, se vai dar certo ou não, não sei. Se você concorda ou não, não sei. Mas foi feito um diagnóstico como que devemos jogar. Né? Teve um trabalho do diretor de futebol, o próprio Vinícius, que me contou isso. Então, não é só a parte... de você ter a filosofia fixa do clube. Mas no Cruzeiro eu não acredito que isso tenha acontecido. Aí vai a conversa que você me perguntou. Se você senta com o presidente e define isso, vamos fazer isso nós dois, é isso que a gente quer, é isso que nós vamos fazer, é esses jogadores que nós vamos trazer, nós vamos junto até o final. Eu não vou dar esse tipo de declaração. Você tem que definir um time. E essa segunda parte é mais difícil ainda no futebol brasileiro, né? E o que a gente está dizendo é o seguinte, às vezes você contrata... A cultura do resultado. Aí ele vai mudar... A cultura do resultado. Não há como... Por exemplo, a discussão sobre a questão do Marcelo, a cobrança em cima do Marcelo, aqui a cobrança em cima do David, o Diego Aguirre tentaram instalar uma onda assim em cima do Diego, que eu acho até que foi pior ainda do que a instalada no David, que o David não tem um histórico como treinador, mas o Aguirre tem inclusive final de Libertadores e tal. Daqui a pouco a gente continua esse papo. Tem vem cá, deixa eu dar o Twitter aqui rápido. Vamos ver esse Twitter aqui, põe na tela aqui, ô menino capeta. Pedro Paulo, o David não possui o mínimo de arrumação intracromossomial específica para estar no comando técnico do Cruzeiro. É o que eu chamo de um comentário gourmet, né? Mas entendi bem, ou seja... Você entendeu? Você entendeu? Para dirigir o Cruzeiro. Não tem envergadura intelectual. Falando em intelectual, dei o recado pro Vinícius aqui, tá em seu nome. Tá ligado? Olha aqui que futuro você quer ter? O diploma que você conquistar vai determinar o tamanho do seu sucesso, né? Então você vai estudar com quem mais aprova. Associação Pré-Federal, primeiro lugar em medicina na UFMG em 2016 é do Pré, além de mais de 15 mil alunos aprovados só na UFMG. O Pré tem uma preparação para você arrebentar no Enem, matrículas abertas com descontos especiais para quem estudou em escola pública. Olha que legal! E condições promocionais somente até amanhã. Sábado, dia 5, não perca tempo, estude com quem mais aprova, 2 unidades na São Paulo, no centro e na rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Ligue agora, 3212-6807, 3212-6807, o Pré é federal. Falando em federal, a turma já fala de federal, a turma já lembra do japonês, todo mundo sai correndo. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutos só e a gente já volta. Até já. Os donos da bola.